Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula. Nós estamos na terceira parte da aula Perfil das Trevas. Só gostaria de dar um aviso. Eu falei no início dessas aulas, perdão, que nós estaríamos dividindo em 4 partes, mas não vão ser 4 partes, vão ser só 3, tá? Nessa aula de hoje, nós já terminamos o perfil das trevas. A próxima aula nós vamos falar sobre o trabalho dos encarnados na casa espírita, e aí encerra a aula a respeito de desobsessão. Aí nós vamos passar a falar de atendimento fraterno, dirigente espírita, cirurgia espiritual, passe de cura, ou seja, os trabalhos que existem na nossa casa, tá? Infelizmente a gente não vai conseguir dar a aula prática, mas assim que o Cefa estiver de volta, eu coloco todos vocês para fazer a aula prática. Importante a gente ter a teoria. Mas hoje nós vamos terminar essa parte do perfil das trevas, tá? E amanhã provavelmente eu vou ter uma folga e eu já coloco também a próxima aula, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a nossa meditação para que a gente possa começar. Vamos lá? Então vamos fechando os nossos olhos, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos procurar respirar calmamente, agradecendo por essa oportunidade. E vamos pedindo ao Mestre Jesus, aos amigos de luz, que nos oriente, nos ampare e nos proteja, na certeza de que estamos aqui para dar o melhor de nós. E assim, com muita alegria no coração, nós vamos iniciar o nosso exercício de meditação. Vamos respirando bem profundamente, respirando pelo nariz, soltando o ar pela boca. Cada vez que a gente respirar, vamos mentalizando muita luz, respirando, vamos mentalizando o nosso centro de força coronário, recebendo toda a luz e a força espiritual, o nosso centro de força frontal, nosso centro de força laríngeo, o nosso centro de força cardíaco, gástrico, esplênico, genésico, umbilical, todos recebendo muita luz e muita força espiritual. Essa luz vai descendo pelas nossas coxas, joelhos e pernas, chegando até os nossos pés. Cada um se torna um grande facho de luz, que vai espalhando pela nossa casa, por todos os ambientes da nossa casa. Se moramos com alguém, vamos inundando essa pessoa, envolvendo essas pessoas nessa luz, nessa força espiritual. Vamos criando uma cúpula protetora em nossa casa, para que proteja nosso lar da investida de encarnados e desencarnados, pedindo aos protetores que protejam a frente da nossa casa, sempre com guardiões. E assim, com muita alegria no coração, vamos iniciar a aula de hoje. Que assim seja. Bom, gente, nós vamos continuar falando sobre o perfil das trevas. Então, nós temos mais alguns perfis para falar. Nós vamos falar sobre o cientista, os magnetizadores e hipnotizadores, as mulheres nos umbrais e vamos falar pelos magos negros. Então, são os últimos perfis, tá? Primeiro, a gente vai falar dos cientistas. Quem são os cientistas? Os cientistas são aqueles
que eram cientistas enquanto estavam vivos, estavam encarnados, e passando para o plano espiritual de uma forma desequilibrada, fizeram a opção por trabalhar nas trevas. E como que é o trabalho do cientista nas trevas? Ele é um trabalhador que ele não atua diretamente em processos obsessivos, ou seja, próximo das pessoas em processo obsessivo. 100% das vezes eles trabalham em vales. Então existem vales no plano espiritual, gente, que são verdadeiros laboratórios. Ah, mas como que Deus pode permitir que um laboratório seja montado num vale? Sim, ele permite porque de acordo com as nossas energias, de acordo com a força dos nossos pensamentos, são criados esses vales que são verdadeiros laboratórios. São criados através da força do nosso pensamento. Todo vale de dor, gente, todo umbral, ele é criado com a força do pensamento, ou seja, se juntam muitas pessoas que têm pensamentos iguais, pensamentos de maldade, pensamentos de raiva, pensamentos de ódio, e eles plasmam energeticamente esse lugar. Assim como as colônias espirituais são plasmadas pelos espíritos superiores. A diferença é que, como esses irmãos estão em desequilíbrio e movimentam energias ruins, então eles movimentam a manutenção, ou seja, o plasmar esses vales de dor através do pensamento, ou seja, aquilo que eles sentem, eles plasmam energeticamente, né? Não é uma coisa visível, não é uma coisa palpável como a nossa terra, aquilo, a nossa casa, o nosso lugar onde a gente vive, que é matéria, mas é uma energia que existe e que está ali plasmada. E os cientistas, eles trabalham como? Eles trabalham produzindo energias maléficas para o planeta, energias de doença, de desequilíbrio, desenvolve larvas astrais. Já ouviram falar que em casa de pessoas existem larvas astrais? O que são larvas astrais? São pequenos bichos que são plasmados para ficar na casa da pessoa sugando energia. Eles não são espíritos, são energias plasmadas, ok? É diferente, por exemplo, de um espírito que está em forma de larva, por exemplo, que eu vou falar na próxima aula, que eu vou falar de deformações espirituais, que a gente vou montar uma aula a respeito disso, que eu acho que ficou faltando sobre deformações espirituais, então a gente vai falar na próxima aula também, tá? Então, essas energias são plasmadas, elas não são espíritos, é diferente de espíritos deformados. Espíritos que têm forma de animal, que são deformados devido à sua condição energética e à condição de pensamento, ok? Então, eles trabalham essas energias para que elas sejam plasmadas. Então, eles ficam bem protegidos nas trevas porque eles têm uma função muito importante. Os obsessores, os chefes de falange utilizam muito esses irmãos, porque eles criam o tempo todo energias maléficas para prejudicar as pessoas. E eles criam também o quê? Os famosos chips, pulseiras, tornozeleiras, correntes, capacetes, potencializadores de energia que são instalados nas pessoas em processos obsessivos. Não sei se vocês já ouviram falar. Ah, fulano estava com chip, fulano estava com capacete, fulano estava com uma corrente, fulano estava preso a uma couraça de energia. Então, assim, eles plasmam esses materiais, esses objetos, para que sejam instalados nas pessoas. E para que servem esses objetos? Esses objetos servem para manipular a energia e o pensamento da pessoa. Então, um chip, por exemplo, instalado na cabeça ou na nuca, a pessoa pode perder o controle mental. Ela não consegue controlar a sua mente. Por exemplo, uma couraça colocada aqui na região do tórax e do quadril, a pessoa pode ter problemas de respiração, problema no coração, problema no intestino, problema em todos os órgãos. Couraças colocadas nas pernas podem travar as pernas das pessoas, capacetes colocados na cabeça pode trazer tontura, pode trazer também controle de pensamento. Então esses aparelhos eles servem para controlar a pessoa,
Porque às vezes tem pessoas que são mais difíceis de controlar pelo pensamento, somente pelo pensamento. Então eles acabam utilizando aparelhos para potencializar esse controle, ok? Então essa é a tarefa dos cientistas. E existem também os magnetizadores e os hipnotizadores. Quem são os magnetizadores e os hipnotizadores? São aqueles que utilizam a própria energia para dominar a pessoa. Quem é o magnetizador? O magnetizador é aquele que ele possui uma energia de atrair pessoas, de atrair público. Então, por exemplo, cantores, atores, atrizes, pessoas que mexem muito com a arte, eles têm um magnetismo muito grande. Pessoas que fazem palestra, que dão curso, são pessoas que têm um magnetismo muito grande, ou seja, que consegue prender a atenção da pessoa, do outro, através da sua energia. Ele vai envolvendo na sua energia e a pessoa vai ficando presa ali, prestando atenção nele. Isso é o magnetismo. Então, tem obsessores que usam o magnetismo para poder iniciar um processo de obsessão, onde ele vai envolvendo a pessoa na energia dele, a ponto de a pessoa prestar atenção somente nele e no trabalho dele. E os hipnotizadores são aqueles que trabalham em processo de fixação mental, ou seja, eles hipnotizam a ideia da pessoa, hipnotizam a cabeça da pessoa, a mente da pessoa, a ponto da pessoa ficar totalmente dominada, ok? Esses magnetizadores e hipnotizadores, eles costumam trabalhar bastante em grupos mediúnicos. Às vezes eles atuam diretamente em trabalhadores para tirar a pessoa do trabalho. Sabe aquela pessoa assim, que dorme o tempo todo no trabalho, que não consegue se concentrar no trabalho, que não consegue acompanhar o trabalho mediúnico? São pessoas que muitas vezes estão sofrendo processos de hipnose. E como que vai tirar isso, né? Fazendo um tratamento espiritual, procurando ajuda e tentando reconhecer isso, porque tem pessoas que, tudo bem, assim, você chegar num trabalho cansado, você acabar adormecendo, ou tem um dia que você chegou muito perturbado, não conseguiu prestar atenção no trabalho, é uma coisa. Agora, pessoas que vivem constantemente um trabalho assim, a gente já viu que trabalhador que todo trabalho dorme. A gente já teve trabalhador que todo trabalho a pessoa não consegue se concentrar, ela está sempre fora do trabalho, sempre de sintonia, então ela pode estar sofrendo esse processo de hipnose ou de magnetização. Como que a espiritualidade superior deixa que esses irmãos entrem? Deixa que esses irmãos entrem no grupo mediúnico, porque provavelmente ele já vem acompanhado de fora do trabalhador. O trabalhador já deu brecha para que esse irmão possa atuar com ele dentro do trabalho. E muitas vezes ele é designado realmente para tirar o trabalhador do trabalho, para tirar o trabalhador do grupo mediúnico. Aí o trabalhador fala assim: ah, eu só vou no trabalho, só vou para dormir, então eu não vou mais. Ah, eu só vou no trabalho, eu não consigo me concentrar, então eu não vou mais. Aí essa é a função do magnetizador, do hipnotizador, ele tirar o trabalhador da tarefa mediúnica. Então tomem bastante cuidado em relação a isso. E o papel das mulheres, né? O papel das mulheres nos umbrais, como fica, né? A gente percebe que 90% das comunicações, tanto de obsessores como de sofredores, são de homens. Por quê? Porque as mulheres são mais evoluídas? Não, porque as mulheres, elas possuem mais sentimento, né? Elas são mais sentimentalistas, elas têm mais o sentimento de mãe, tem mais esse amor incondicional, então elas acabam aceitando ajuda com mais facilidade e elas muitas vezes não se revoltam tanto. Então, existe mulheres no umbral? Sim. Existem mulheres que são chefes de falange no umbral. Eu já dei várias comunicações de mulheres que eram chefes de falanges no umbral, tá? E existem sim, elas atuam, mas é um número bem mais reduzido do que de homens, tá? Enquanto que nas esferas superiores, nos vales não, perdão, nas colônias espirituais, a maioria das ajudantes, das pessoas que ajudam nas colônias espirituais, nos hospitais, são mulheres, ok? Mas a questão, por exemplo, do sexo dos espíritos, vamos falar um pouquinho disso, porque nós estamos falando de homem e de mulher.
O espírito em si, na sua essência, gente, ele não tem sexo. Eu acho que vocês viram isso no segundo ou no terceiro ano. Ele não tem sexo. O que define o sexo é o momento do reencarne. Então, quando a gente assume um corpo físico, é que a gente assume a psicologia masculina ou feminina. E essa psicologia masculina ou feminina, ela vai nos seguir conforme a nossa vida no plano espiritual. Então, aqueles que foram homens, muitas vezes eles preferem continuar homens, aqueles que foram mulher preferem continuar mulheres, e tem muitas vezes que, dependendo da evolução do espírito, se o espírito for muito evoluído, quando ele chegar no plano espiritual, ele pode escolher continuar, por exemplo, como homem ou continuar como mulher ou fazer a troca, tá? Isso depende da escolha do espírito, tá? E da evolução também. Quando são espíritos não muito evoluídos, eles não têm essa opção de escolha, acabam continuando ou como homem ou como mulher, tá? Então, o espírito, em essência, ele não tem sexo. A gente recebe a personalidade conforme as nossas encarnações, ok? E existe também, pra gente finalizar, existe os magos negros e os feiticeiros. Quem são os magos negros e os feiticeiros? Os magos negros e feiticeiros são irmãos que eles têm um poder intelectual muito grande, eles têm uma intelectualidade, um conhecimento muito grande, mas infelizmente a moral ainda não está desenvolvida. Então são espíritos assim que são muito perversos, muito maldosos e que sabem trabalhar e movimentar muito bem a energia ruim, a energia densa. Então eles utilizam essa energia densa para que eles possam ampliar os processos obsessivos. Então eles ampliam, por exemplo, a atuação de um chip, de um capacete, de uma couraça. Eles ampliam os processos obsessivos em pessoas, eles ampliam a energia dos umbrais, dos vales de dor, eles amplificam a energia, o poder nos umbrais. Então eles são realmente assim espíritos que eles potencializam devido ao seu conhecimento. E eles atuam muito bem em processos obsessivos que eles têm uma intelectualidade muito grande, né? Eles têm um conhecimento muito grande. Todo ser que é mago negro no plano espiritual, ele tem um conhecimento muito grande intelectual. Ele já foi um grande estudioso, ou ele já foi um grande cientista, ou muitas vezes ele já foi padre, já estudou muito o evangelho, se revoltou com o evangelho, ou ele tem muito conhecimento em relação ao dia a dia mesmo, assim, é conhecimento intelectual mesmo de faculdade, de estudo. Então são espíritos que têm uma intelectualidade muito grande, mas não têm desenvolvida moral. Então eles usam essa intelectualidade para fazer o mal. Tá? Existem magos negros encarnados. Por exemplo, esse pessoal que trabalha em grupos terroristas, que atuam em destruição, em mortes coletivas, que planejam ataques terroristas, são magos negros encarnados. São irmãos nossos que têm muita intelectualidade, muito conhecimento, mas não têm moral nenhuma, tá bom? Então, esses são os magos negros. Se vocês quiserem também saber um pouco mais, a Simone deu uma live sobre isso na quarta-feira passada, que já está lá no nosso YouTube, vocês podem assistir, tá bom? Então é isso, essa é a aula de hoje. A próxima aula eu vou passar para vocês a respeito sobre deformações do perispírito, ok? Obrigada, gente. Fiquem com Deus.